Olá, gente, meu nome é Regina e eu uso esse canal para documentar a minha jornada para uma vida mais saudável. Se você quiser acompanhar a minha experiência, se inscreve aqui e caso não, só assiste esse vídeo e espero que você tire algo de bom dessa história. Faz um tempinho já que eu não faço isso, nem tenho uma vida saudável, nem gravo vídeo pro YouTube. E exercício realmente é uma coisa que faz muito tempo que eu não faço. Mas isso aí é história para um outro vídeo. Hoje eu vou explicar pra vocês um fator muito importante que tem tido muito foco na minha vida nesses últimos 6 meses, mais ou menos 7, agora, quase 8. Meu Deus do céu. Jesus, daqui a pouco faz um ano. E fazia muito tempo que eu sentia no meu coração de voltar a gravar esses vídeos pro YouTube, só que eu nunca me sentia pronta. E eu ficava adiando sempre amanhã, sempre amanhã, sempre amanhã. E hoje eu fiz assim, eu tomei um banho, tô aqui de cara limpa, o cabelo, nem finalizar o cabelo eu finalizei, porque eu senti muito no meu coração que essa era a hora. Porque eu tô num momento da minha vida que eu não tô me sentindo muito saudável em nenhum aspecto. E eu vou explicar mais sobre isso depois. E eu fiz... Quer saber? Eu nunca vou estar pronta, eu nunca vou estar no momento que eu acho que vai ser bom o suficiente, que eu vou estar bem o suficiente, então eu vou realmente fazer o que eu me propus, que é gravar a minha jornada para uma vida saudável, sendo que eu vou começar num ponto que eu não vou estar saudável em canto nenhum. Então, assim, realmente vai ser... A proposta vai ser cumprida, assim, ao pé da letra. E aí, vamos lá, vamos começar do início, né? Eu parei de gravar vídeos pro YouTube e eu vou entrar mais no porquê de eu parar e tudo isso num próximo vídeo que vai vir no outro dia. Mas hoje eu vou só falar um pouco sobre meu processo de mudança, né? Porque quando eu comecei a gravar vídeos, quando eu gravava vídeos ainda, eu morava em Fortaleza, no Ceará, na casa dos meus pais. Os meus vizinhos, vocês talvez escutem o barulho dos vizinhos, espero que não, porque eu tô usando um microfone que teoricamente abafa o som e fica só o meu áudio. Mas talvez sim, né? Existe essa possibilidade. E agora eu moro em João Pessoa, na Paraíba, num apartamento sozinha. E aí eu vou explicar pra vocês como que tudo isso aconteceu. No dia do meu aniversário de 25 anos, que é dia 10 de julho, e agora eu já tenho 26, então já faz mais de um ano isso. Um ano e um mês, desde esse dia. Mas no meu aniversário de 25 anos, dia 10 de julho de 2023, eu orei pra Deus entregando essa novidade que ia chegar, entregando meus objetivos e meus sonhos pra Deus. Na verdade, eu entreguei pra Deus o meu ano, disse pra Deus fazer o que Ele quisesse da minha vida, mas eu entreguei pra Deus também as coisas que eu queria que acontecessem. Eu fui muito sincera nessa oração e fico alerta, cuidado com as coisas que você pede pra Deus. E aí nessa oração, eu disse, Deus, eu me sinto uma criança ainda. Eu não, por mais que eu tenha 25 anos, eu não me sinto adulta. Eu quero amadurecer, eu quero realmente chegar no local que o Senhor quer que eu chegue, mas também sair desse local que eu tô, que eu me acho muito menina, me acho muito criança. E entreguei pra Deus essa oração. Fiz uma oração assim bem focada, fiz o meu devocional e segui o meu dia. Pouco tempo depois, em julho, eu vim com meus pais pra cá, pra João Pessoa. Por quê? Porque minha família inteira é daqui, meus irmãos mais velhos, eu tenho uma irmã mais velha e um irmão mais velho que moram aqui em João Pessoa, tenho meus tios, meus primos, minhas primas, assim, minha família inteira é daqui da Paraíba, e fora da Paraíba só tenho meu pai e minha mãe em Fortaleza, minha irmã em Portugal e uns tios que eu tenho que estão pro lado do sul, mas assim, maior parte da família é daqui de João Pessoa, e quando não de João Pessoa, aqui da Paraíba, de outras cidades pertinho aqui de João Pessoa. Então, eu sempre vinha pra cá, pra João Pessoa, porque eu nasci também na Paraíba, eu nasci em Campina Grande. Então, eu sempre tava por aqui, por João Pessoa, todos os anos quase. Então, a gente veio em julho pra visitar nossa família, meu pai pra visitar meus irmãos, e a gente pra passar um tempo aqui. E aí, nesse prédio onde eu moro, também mora a minha irmã, ela mora num outro andar. E aí, quando a gente veio, tinha esse apartamento disponível. Aí meus pais vieram fazer, eu vim com os meus pais, a gente veio, deu uma olhada no apartamento. O apartamento já vinha todo mobiliado, porque a antiga dona usava ele pra Airbnb e ela não queria nenhum dos móveis que tava aqui. Ela só queria, tipo, passar o apartamento pra frente. E eu ficaria responsável por pagar o apartamento, porque seria um investimento pra mim. Só que eu continuaria morando em Fortaleza e foi isso que eu fiz. Comecei A gente deu a entrada, né? Comecei a pagar o apartamento e morando lá em Fortaleza.
E aí um rapaz alugou esse apartamento e ficou alugado com ele até por um bom tempo. E aí em dezembro, dia 15 de dezembro, eu vim pra cá de novo pra passar as férias. Esse tempo que eu passei lá em Fortaleza, eu passei normal, trabalhando, indo pra igreja. Eu comecei no trabalho novo, só que a minha saúde mental não tava muito boa. Que é um problema que eu tenho, né? Minha saúde mental é... Se você já assistiu os vídeos desse canal, você sabe, né? Minha saúde mental não é... Mas também é de quem que é, né? Já começa daí. Aí, enfim. E aí eu comecei a trabalhar de home office. O que a minha psicóloga disse que era uma péssima ideia. Porque eu já sou uma pessoa que eu tenho tendência a me excluir, naturalmente. Né? Eu sou mais na minha. Eu sempre fui muito tímida, muito quieta na minha. E eu sou introvertida. Então ela falou, pra mim não era de repente uma boa ideia, porque diminuía minhas interações. Então o único canto que eu tava saindo de casa pra ir era a igreja. Então eu passei esses 6 meses assim, sempre orando, sempre falando com Deus, sempre pedindo, sem ver muito rumo, né? E aí em dezembro, dia 15 de dezembro, eu vim pra cá. E o que é que aconteceu? Pouco antes de eu vir, o rapaz que morava aqui deu entrada em outro apartamento. E era pra ele ficar 1 ano. E ele tinha entrado em agosto de 2023, agosto do ano passado. Era pra ele ficar 1 ano nessa casa. Só que aí em dezembro ele conseguiu dar entrada no apartamento dele e saiu daqui. E aí esse apartamento ficou vago. E nossos planos eram de arrumar outra pessoa pra alugar e... enfim, né, ele continuar pagando e tal. Aí eu vim pra cá, pra João Pessoa, no final do ano, dia 15, pra passar Natal e Ano Novo, com a família e tal. E aí eu vim só e meus pais vieram depois pra passar o Natal. Eu vim antes, porque eu tinha essa disponibilidade de vir mais cedo e passar mais tempo aqui. E aí no começo, eu fiquei na casa da minha irmã. E um pouquinho depois eu desci pra esse apartamento, que é onde eu moro hoje, pra ficar um tempo aqui. E esse apartamento tem algumas coisas que são muito importantes, que foram fatores que fizeram que a gente comprasse aqui, principalmente uma placa que já tinha nessa casa, que como eu falei, essa casa já era mobiliada. Uma plaquinha que já tinha nessa casa, que tem, assim, todas as nomenclaturas que usaram pra falar de Deus dentro da Bíblia. E aí, nessa época, eu vi essa plaquinha e fiz, tudo bem, vamos investir nesse apartamento, porque eu acho que é algo que Deus colocou na minha vida, que realmente tem a ver com propósito e tal. Eu vi essa placa e eu fiz, não, vamos comprar, então. Senti nessa placa, eu vi uma confirmação. E aí eu vim pra cá em dezembro pra passar só o Natal e o Ano Novo, como eu havia falado, né? Ia ser um período de férias. Aí eu desci pra essa casa. E no que eu desci pra essa casa, eu já fiquei meio numa vibe de morar sozinha, de tentar ver como é que era, de ir no supermercado, fazer umas compras pra trazer pra cá. E no caso seria só pra passar essas férias, que não pra não ficar importunando minha irmã lá em cima, eu desci pra cá. Tanto que as primeiras semanas eu passei lá, porque eu nem pensei em descer, porque meus pais vinham, sabe, pra cá. E eu só desci pra esse apartamento porque meus pais vinham pra cá, ia ficar muita gente no apartamento da minha irmã, e a gente já tinha esse apartamento aqui. A gente fez, não, tá vago, vamos usar ele pra passar esse tempo, e depois a gente ia voltar pra Fortaleza e alugar ele de novo. E aí eu desci, organizei e tal. Aí, tanto que eu desci, assim, pouquíssimo tempo antes dos meus pais irem. Pouquíssimo tempo mesmo. Aí, eles vieram e tal, só que eles passaram só, tipo, um dia aqui, depois foram viajar pra outros cantos da Paraíba pra ver outros familiares, e eu fiquei aqui. E aí foi essa questão de a gente fazer as compras, de eu começar a sentir, sabe, essa sensação de sentir como era morar aqui, de sentir como era viver essa vida. E aí a gente foi pra festa de uma prima minha que tava completando 18 anos no comecinho de janeiro, que é o aniversário dela em janeiro. E aí a gente foi nesse aniversário dela. E foi um dia antes dos meus pais irem embora. E eu já tava pensando, tipo, gente, eu já tenho esse apartamento aqui, que legal seria se eu ficasse aqui. Aí eu fui nesse aniversário, né, tava conversando, tem uma prima minha que também é professora de inglês, eu sou graduada em letras, português e inglês, e ela também é professora de inglês. E aí a gente começou a falar sobre trabalho e tal, e ela falou, eu acho que tem boas oportunidades aqui pra você. Aí eu fiz, interessante, né, vou pensar nisso e tal. E aí eu decidi, meus pais iam voltar no dia seguinte pra Fortaleza, e eu decidi ficar aqui. Na época eu tinha acabado de sair de um trabalho online que eu tava, e realmente tava numa época de procurar emprego mesmo. Aí eu fiz, então quer saber, eu vou ficar aqui. E distribuí, tipo, uns currículos assim, como quem não quer nada. Eu fiz, vou ficar aqui até o final de janeiro. Se aparecer alguma coisa, apareceu. Se não, tudo bem. Aí eu fiz, assim que eu distribuí os currículos, eu fui chamada para 2 entrevistas. A primeira foi aprovada, que era num tipo curso de inglês que ia para as escolas. E no segundo era uma escola cristã, que eu iria dar aula desde o infantil 5 ao 9º ano. E aí eu já fiquei apaixonada por essa escola. E aí eu fiz, gente, de repente é muito propósito de Deus
que eu realmente venha morar aqui. E aí, imediatamente, a dona da escola gostou muito de mim. Eu já fiquei pra trabalhar nessa escola. E foi assim que eu me mudei. Literalmente, eu vim passar as férias com uma malinha só e fiquei pra trabalhar. E aí, nesse que eu fiquei pra trabalhar, eu comprei umas coisas pra casa que precisava, tipo, de prato, essas coisas que não tinha... Até tinha, né? Mas umas coisas assim de cozinha básicas, assim, que eu queria extra. Que não tinha, a casa tem, mas não tinha tanto assim. Aí eu comprei... Eu sei que eu comprei algumas coisinhas pra casa, pra me sentir em casa. E comprei uma calça pra eu ir trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar nessa escola. E aos poucos, meus pais foram trazendo as coisas pra cá. Trouxeram meus gatos, trouxeram... Se você já assistiu o canal, eles estão na intro. E meus pais ficavam trazendo minhas coisas aos poucos. Todos os meses toda vez que eles vinham aqui, eles traziam coisas minhas. O carnaval foi a primeira vez que eles vieram. Depois que eu me mudei, trouxeram assim os gatos, tudo que eu tinha lá. E aí cada viagem eles vão trazendo uma coisa diferente. E aí com o tempo eu fui né, montando minha casa com as coisas. Aconteceu que nessa escola que eu trabalhava, eu comecei a me sentir, não por culpa da escola, mas por ter todos esses critérios, né? Eu me mudei pra cá, eu comecei a sentir o peso que era estar morando em outra cidade. Eu tava dando aula em turmas diferentes, do infantil 5 ao 9º ano, várias turmas, das 7 às 5, então pra mim tava... Não das 7 às 5 todo dia, tinha algumas mudanças no horário, né? E eu tinha 50 minutos por volta em cada sala. E isso foi... E quando chegava em casa eu tinha que fazer planejamento e tal. E isso foi me deixando sobrecarregada, né? Tipo, porque tinha os horários de aula e aí os outros horários eu podia decidir se eu ficava na escola, se eu voltava pra casa, eu acabava voltando pra casa. Em casa eu tinha planejamento pra fazer, eu sei que tava assim. E eu não tinha arrumado uma psicóloga aqui. Enfim, né? Eu sei que eu comecei a ficar sobrecarregada e acabou não dando certo eu ficar nessa escola. Sabe, dá um pouco de burnout, eu acho. Que eu já tava vindo de um trabalho que eu tava não muito bem nele. Era um trabalho online, né? Como eu tinha falado. E eu cheguei nesse aqui e eu já cheguei meio que em cima da hora, né? Que quando eu comecei a dar aula já tava quase no começo do ano. Eu tive que terminar os planejamentos pro ano e tal. E eu fui, tipo, me colocando eu mesma num poço de meu Deus, tem tanta coisa pra fazer. Eu sempre chegava em casa, tinha coisa pra fazer. Enfim, tanto de me adaptar com morar sozinha, quanto de me adaptar com a rotina de trabalho. E acabou não dando certo. Hoje em dia eu já comecei a dar aula numa outra escola. E até hoje eu ainda não me firmei em nenhuma igreja. E nem achei um psicólogo aqui. Então esses primeiros 7 meses, 8 já, né, que a gente já tá em agosto, estão sendo pra mim, não sei, eu tô meio que vivendo, tanto que tem hora que eu nem acredito que já passou esse tempo todo, porque eu tô meio que vivendo num espiral de eu tô tentando me adaptar à vida morando aqui em João Pessoa. Eu me mudei pra ficar mais perto da família, mas assim, 90% do tempo eu tô ficando em casa. E assim, por exemplo, hoje é feriado, eu poderia estar com a minha família, que eles estão num canto X, e eu não fui, porque eu tô preferindo ficar em casa. É porque eu já falei, é um pouco da parte da minha personalidade, mas tá piorando agora que eu moro só. Eu tô quase sempre na vibe de ficar sozinha. É isso que eu tava dizendo, né? Eu tô numa época que eu tô meio... Eu continuo orando, continuo fazendo devocional, mas é porque é isso, né? Quando você tá numa igreja que você sente que aquela igreja ali é a sua casa, é um pouco complicado de sair e começar a frequentar uma nova igreja. E eu, tipo, visitei igrejas aqui, fui, olhei, mas ainda não me firmei em nenhuma igreja. Eu ainda tô nesse processo de visitação, porque eu tenho pra mim que é muito sério pra mim escolher uma igreja, sabe? Porque eu já passei por alguns traumas dentro de igreja. E eu sei que, tipo, não tô falando que isso justifica, porque nenhum ser humano é perfeito, igrejas não vão ser perfeitas, porque são compostas de seres humanos. Você pode passar trauma dentro da igreja, como você pode passar trauma em qualquer outro lugar. Só que eu fico muito nessa, porque eu fico, gente, eu tenho que conhecer a vibe, o pastor, nananã. E pra mim tá sendo bem difícil isso de escolher uma nova igreja, mas eu já tô ali, eu já tô no processo já, acho que eu já sei qual é a igreja que eu vou me firmar.
mas eu continuo no meu devocional com Deus, nas minhas conversas com Deus, em ser sincera, eu e Deus. Só que eu ainda não consegui me firmar em uma igreja. E fisicamente eu não tô fazendo exercício, como eu já falei, né? E nem mentalmente eu não voltei ainda pra terapia. Desde que eu saí de Fortaleza que eu não tô fazendo terapia. Enfim, né? Estamos aqui. Como eu disse, eu estou me sentindo numa época que eu tô não saudável em todas as áreas da minha vida. Tá faltando alguma coisa pra minha vida inteira tá saudável, né? Então, como eu falei, vai ser de verdade uma jornada de uma vida nada saudável pra uma vida saudável em todos os aspectos. E aí, eu vou fazer um vídeo mostrando meu apartamento pra vocês no futuro. Vou fazer um vídeo também falando sobre o meu processo de conversão, né? Meu testemunho. Também tá pra fazer há um tempo. Enfim, vou fazer vídeos sobre toda essa jornada até agora. Mas é nesse pé que estamos. Me mudei, estou morando sozinha por um pedido que eu fiz pra Deus. E, na verdade, não é do jeito que eu imaginava, quem diria? Mas eu ainda assim me sinto muito grata. Eu realmente tô... Ao mesmo tempo que esse período me deixou mais introspectiva, eu tive mais tempo de trabalhar em mim mesma sozinha, sabe? Eu com Deus... em um lugar isolado, só nós dois, e num tempo que eu passei bem isolada realmente, e agora eu me sinto pronta pra realmente fazer não só o YouTube, mas me sinto pronta pra firmar novos compromissos do que eu tinha falado com Deus. Eu acho que foi muito que essa primeira metade do ano eu fiquei muito introspectiva por conta da adaptação. Eu sou uma pessoa muito introspectiva, lido com os meus problemas muito sozinha, já falei com isso na terapia, na igreja, com as pessoas da igreja, porque na minha igreja tinha GC, né, que é os grupos de crescimento, e no meu caso era só com meninas, então eu já conversei sobre isso com líderes, eu sou muito calada, assim, eu vivo as coisas muito pra mim, pra tentar entender primeiro e depois seguir em frente. Então eu não digo que eu ter vindo pra cá não foi propósito de Deus, porque esses primeiros 6 meses foram complicadas. Não foram assim, não foram ruins, mas foram de adaptação. Eu precisei me adaptar ao conceito de morar sozinha, a depender, a ter uma casa que quem cuida da casa sou eu, que quem vê o que é que tá faltando, o que é que deixa de faltar sou eu, que quem cuida da limpeza sou eu, e sozinha, que eu tenho o direito e o dever de fazer minhas próprias regras. Então, me isolei muito durante esse tempo, mas acho que também para assimilar, porque é uma das características que eu tenho sobre mim aqui. Eu sou muito introspectiva e eu sou, por mais que eu pareça assim, né, que eu consigo falar com as pessoas, porque eu gravo com uma câmera e posto pra internet, não gravo o tempo todo, mas já gravei falando com a câmera e posto pra internet. Parece que eu sou uma pessoa assim que super falo, mas se você me ver na vida real, eu sou calada, assim, eu fico mais no meu canto, mais reprimida, mas... Ih, Jesus! Até eu tenho uma certa intimidade com as pessoas, então pra mim é muito, muito complicado eu me habituar a lugares novos, a situações novas, e eu demoro um tempo realmente. Eu acho que... eu não sei explicar, eu só sei que eu sou assim. Eu demoro um tempo pra me habituar, demoro um tempo pra me familiarizar, e aos poucos eu vou me integrando de volta às coisas. Então, assim, eu tô muito ansiosa pra documentar toda essa trajetória, documentar o que é que vai ser, documentar o que é que vai acontecer daqui pra frente, enfim, de realmente gravar isso tudo. Lembrando que eu sou CLT, né, então, tô brincando, eu sou professora, e aí pode ser que eu dê uma desaparecida, espero que não. Eu realmente dessa vez espero que realmente não. Enfim, né, eu acho que é isso, eu acho que é o que eu tenho pra dizer hoje. Eu não sei, eu não tenho mais nada não. O relevante da história é me mudei, né? E aí, como eu falei, eu tenho vários vídeos planejados, assim, que faz muito tempo que eu tô com vontade de voltar. Na verdade, faz muito tempo que eu sinto no meu coração de voltar pro YouTube, desde muito antes de eu me mudar pra cá. Só que eu sempre fico adiando. Por quê? Porque o que eu sempre senti no meu coração de fazer foi realmente compartilhar minhas experiências
com uma tentativa de ser saudável. Só que eu sempre queria estar num ponto, tipo, ok pra aparecer e, tipo, estou saudável, então... Danana. Só que com o tempo eu comecei a me desconstruir disso. Eu fiz, primeiramente, eu nunca vou estar num ponto que eu acho que eu vou estar saudável o suficiente pra servir de inspiração pra alguém. O segundo ponto é que não seria realista eu viver uma jornada pra uma vida saudável se eu já fosse uma pessoa saudável, entendeu? Então meio que foi isso. Então aí hoje eu fiz, cansei de adiar. Faz muito tempo que eu tenho vontade de voltar, então eu vou voltar logo. Eu nem tava tão planejada de gravar esse vídeo hoje. Eu sabia que eu queria postar nas quartas e nos sábados. Hoje é segunda e aí tem um tempinho pra edição. Eu também tenho que trabalhar. Hoje é feriado aqui em João Pessoa. Isso aqui é Orgulho e Preconceito da Jane Austen, um filme de 2008, eu acho. Hoje é dia 5... Dá pra ver? Não, não dá, né? Enfim, hoje é dia 5 de agosto. E aí eu quero postar nas quartas e nos sábados. Os vídeos do sábado, por enquanto, vão ser uma pequena surpresa. Eu decidi que eu ia gravar essa semana. Não sei, deu vontade, fui. Fiquei, meu Deus, eu vou adiar mais uma vez. E aí eu fiz, não, vou gravar agora do jeito que eu tô. E vamos lá, vou parar de ficar adiando isso, esperando uma oportunidade melhor, um momento melhor, um tempo melhor. E vou gravar agora. E é isso. Se ficar ruim, paciência. Né? Pode ser que, tipo, 5 pessoas assistam, pode ser que 10 pessoas assistam, pode ser que ninguém assista, entendeu? Então, por que eu vou... Mas pode ser que muitas pessoas assistam. Enfim, não sei, foi isso que aconteceu, né? Jesus, que vídeo estranho. Sim, se você quiser me seguir no Instagram, eu fiz esse Instagram novo aqui. Porque eu tinha um Instagram, mas aí tem pessoa que me conhece lá, tem aluno que me segue. Então eu fiz um Instagram novo que é pra poder publicar as coisas sem ficar me sentindo tímida ou com vergonha. Porque eu sou uma pessoa tímida, eu sou, de verdade, assim. E eu fico, tipo, sei lá, gente, sei lá. O negócio de gravar vídeo pra internet eu gravo porque pra mim é meio terapêutico. E porque eu tenho vontade de gravar e porque eu sinto que... Porque me incentiva mesmo, me inspira a ser uma pessoa melhor, me inspira a tentar dar o meu melhor. Gravar, eu documentar, me ajuda a ver onde é que eu tava, o que é que eu quero fazer, onde é que eu quero ir. Então me ajuda mesmo documentar isso, mas ao mesmo tempo eu fico... Gente do céu, as pessoas vão ver isso. Mas ao mesmo tempo eu quero publicar, entendeu? É um negócio meio confuso. Talvez deveria tratar na terapia. Mas enfim, é isso. Beijos, beijos. Se você gostou do vídeo, se você assistiu até aqui, muito obrigada por ter acompanhado, sei lá, essa bagunça que foi. E se você gostou, dá o seu like aqui. Se você quer compartilhar alguma coisa comigo, é só escrever aqui embaixo. Se você, como eu já falei, quiser acompanhar a minha história, é só se inscrever e se não, tá tudo bem. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima.